Vamos ler a Santa Palavra de Deus, no Evangelho reportado por João, capítulo 15. Vamos fazer a leitura, amados. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Paramos aqui. Essas palavras que lemos, elas foram proferidas por nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E vejam, amados, que ele usou aqui uma figura de linguagem dizendo que Ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E ele fala das varas da videira, que são aqueles que estão nele. E vemos aqui, amados, toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ficou muito claro, amados, na instrução do Senhor, nessa sua fala, que aqueles que o recebem, aqueles que recebem a sua palavra, aqueles que se propõem a servi-lo, neles se manifesta
as virtudes que são próprias do Senhor. Porque as varas estão ligadas na videira, e da videira vem a seiva que faz as varas produzirem. E fica muito claro aqui qual é o compromisso de quem está no Senhor: produzir fruto. Ele disse aqui: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E qual é o fruto que as varas da videira vão produzir? Falando da videira em si, é uma parreira, uvas, não é? Agora, quem está em Cristo, o que é que produz? O que é próprio de Cristo. O que é próprio de Cristo? O amor, a misericórdia, a compaixão, a santificação, a sinceridade, a caridade. Isso é próprio dele. E se nós estamos nele, isso tem que aparecer em nós, porque dele nos é comunicada a virtude para que sejamos transformados. A nossa natureza humana, ela não é sujeita à lei de Deus, como está escrito na palavra, e nem pode ser. Mas quando fomos vencidos pelo Senhor, nos rendemos a Ele. O velho homem, a velha pessoa, ela foi sepultada no batismo. E fomos feitos novas criaturas, numa outra natureza já, recebendo o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele produz em nós aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. Se em nós não houver resistência, se nós realmente cumprirmos o que disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A renúncia implica abrir mão daquilo que a nossa carne inclina e que Deus reprova. Temos que renunciar. Se renunciamos, damos espaço para que o Espírito de Deus trabalhe em nós e faça aparecer em nós os atributos de um cristão, de uma cristã, de um homem, de uma mulher de Deus. E isto, amados, o Senhor requer de cada um de nós, porque aqui está dito: o Pai é o lavrador. A vara que dá fruto, Ele limpa para dar mais fruto, porque esta é a vontade dEle. Ele opera em cada um de nós para que sejamos mais produtivos espiritualmente, para que a nossa obra testifique ao mundo que há homens e mulheres de Deus na terra, que há homens e mulheres que não andam segundo a vista dos olhos, segundo a inclinação da carne, mas segundo o Espírito. Glória ao nome do Senhor, que a palavra diz: viver de segundo a carne morrereis. Mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz a palavra, já não há mais condenação. Glória ao nome do Senhor. Quem anda segundo o Espírito não é cortado, é sustentado, é limpo, é edificado, é fortalecido para seguir na sua jornada até o fim da carreira, quando então receberá o prêmio da vida eterna que nos foi prometida. Glória ao nome do Senhor. Então Deus está mandando essa palavra, queridos, para que cada um de nós percebamos que nós estamos produzindo frutos. Se o nosso comportamento, o nosso viver testifica que nós somos realmente varas da videira, a nossa obra é compatível com a nossa condição de cristãos, de filhos e filhas de Deus, de alguém que anda guiado pelo Espírito Santo, de alguém que renunciou o mundo, renunciou a carnalidade, renunciou o pecado, renunciou o seu próprio ego, o seu gênio, a sua natureza, aquele jeito antigo de ser duro, áspero, muitas vezes malicioso ou maliciosa. A nossa vida tem que testificar, irmãos, que nos move já não é mais a força da carne, nem a influência do mal, das hostes espirituais da maldade, mas o Senhor pelo seu Espírito Santo. E aqui está a palavra, amados, estamos sujeitos a falhar, todos nós. Por isso, o lavrador limpa as varas. E a palavra de Deus nos deixa claro isso. Há exemplos, irmãos, da ação do Senhor sobre homens de Deus que falharam, e o Senhor os restaurou. Nós temos o exemplo de Pedro. Pedro era um discípulo do Senhor, andou com Ele o tempo todo, mas ele não era totalmente convertido. E o Senhor, antes de ser entregue, Ele nos advertiu que ele seria preso e eles o deixariam. E Pedro, acreditando, irmãos, que ele teria condições de suportar aquela hora difícil, ele disse que ele não deixaria o Senhor, ele não negaria o Senhor. O Senhor disse: eu rogarei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. E falou para Pedro: tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Irmãos, ele afirmou para o Senhor que estaria disposto a ir, se preciso, até a morte com ele. Ele não tinha entendido ainda esse trechinho que o Senhor falou aqui, ó: sem mim nada podeis fazer. Ele achou em si que tinha condição,
E cremos que ele foi sincero na fala, só que ele achou que a força dele, a decisão dele só bastaria, e lá ele enfrentaria a situação, mas ele não teve forças. Ele acabou negando o Senhor, e não só negou. Quando o Senhor foi preso, sabemos que está registrado na palavra, ele estava com a espada, e ele cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote. Ele havia sido já ensinado, amados, que aquele que anda com o Senhor não pratica violência. Ele quis defender o Senhor, irmãos. Ele quis defender o Senhor, na intenção dele, né? Voluntarioso, quis defender o Senhor. Irmãos, o Senhor veio para aquela hora. Ele havia dito, advertido que ele veio para aquilo, irmão. Antes de ser preso, ele disse: é chegada a hora e o poder das trevas. Até então as trevas não tinham poder sobre o corpo físico dele, mas a partir do momento que ele fosse entregue, seria a hora e o poder das trevas. E a Irmandade sabe o que o Senhor Jesus padeceu depois que foi entregue. Ele não reagiu, ele não invocou anjos, não invocou a virtude e o poder que nele estava do Cristo para resistir àquilo. Ele suportou tudo porque ele tinha que passar por amor das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Ele tinha que produzir esse fruto de amor, bendito seja Deus. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. O que o Pai mandou, ele tinha que fazer. E aí fica o exemplo: o que nós temos que fazer é o que o Pai manda. Glória a Deus nas alturas. Então Pedro ali falhou, irmãos. E é o último milagre que o Senhor fez. O último milagre que ele fez foi restaurar a orelha do rapaz. Na hora da angústia de ser preso, ainda teve que fazer uma obra para consertar um estrago que o Pedro, sem conversão, havia feito. Irmãos, depois ele negou o Senhor, e sabemos como ele ficou. Ficou muito mal, muito arrependido, muito triste. E o Senhor havia feito promessa sobre ele. Ele era um dos primeiros que o Senhor chamou para o servir. Teria que dar seguimento na obra. Mas depois do que aconteceu, irmão, ficou abalado. O que o Senhor fez? O Senhor se manifestou a ele, chamou ele em particular. Perguntou a ele 3 vezes se o amava. Olha, irmãos, o que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E se me amares, permanecereis no meu amor também. Então Pedro julgou que estivesse cortado já. E o que o Senhor fez? Perguntou, e ele 3 vezes afirmou que amava. E na 3ª vez, notem lá o que ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Quando tu me avisaste lá que tu serias preso e íamos te deixar, eu não tinha noção de quanto tu sabias que eu ia te negar. Então tu sabes o meu coração que eu te amo. Então você continua a obra, apacenta o meu rebanho, glória a Deus. O que o Senhor fez ali, irmão? Limpou, tirou o peso da consciência, tirou aquela mácula, reabilitou ele, para ele continuar fazendo a obra de Deus. É o que Deus vai fazer com alguém que está ouvindo esta palavra. Santo é o Senhor. Alguma coisa aconteceu, tirou a tua ousadia de fazer a vontade de Deus, um deslize, um erro. E agora a tua consciência está ferida e o maligno te ataca, te oprime, que você não tem mais condição. Pois diz o Senhor: eu vou te limpar pelo poder da minha palavra. Glória ao nome de Deus. E você vai produzir muitos frutos ainda. Santo é o nome do Senhor. Vemos, mas na visão que Deus deu a Zacarias, do sumo sacerdote, com as vestes sujas, sendo acusado por Satanás, de cabeça baixa, não tinha reação. Havia estado em Babilônia, era uma visão que Deus deu a Zacarias. E o que o Senhor fez? Repreendeu Satanás. Hoje a força do mal que oprime alguém aqui, querendo te fazer parar, retroceder, recuar, abandonar o Senhor, essa força vai ser repreendida em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai criar em você a condição de continuar nessa marcha, combatendo o bom combate na esperança da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Repreendeu Satanás, mandou tirar uma veste nova, uma mitra nova, restaurou ele. Essa palavra vai restaurar alguém, amados. Glória ao nome do Senhor. Porque você precisa produzir frutos. O Senhor não quer te cortar, Ele quer te limpar. Glória a Deus nas alturas. E o lavrador, ele está olhando para a vinha. O tronco é santo, é nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nós somos as varas. Cada varinha que está aqui ou remotamente está olhando, o Senhor está olhando para você. Se o teu amor permanece nele, se o teu desejo sincero é de continuar servindo ao Senhor, Ele vai te limpar um pouquinho mais pela palavra, vai fazer aparecer os renovos na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Os dons, o poder, a virtude, a glória, bendito é o nome do Senhor. E será notório a todos que Deus está na tua vida. Glória ao nome do Senhor.
E devemos sempre, amados, quando o Senhor se